Deus. Não deixa alguém te levar por falas de malucos existentes que pega a palavra, interpreta do jeito que quer, e pensa do jeito que quer, e fala a bobagem que quer, e assimila isso aqui com a questão financeira, que você vai lançar um dinheiro, e daqui a pouco você vai colher 30, vai colher 60 e vai colher 100. Se tivesse escrito isso aqui, eu comungaria, mas na Bíblia não tem nada disso escrito. Vocês leram isso aí, gente? Talvez a minha Bíblia seja falsa, eu não sei. De repente, né? Alguém tem uma Bíblia aí que está escrito isso? Porque é que eu li, diz que é o homem que lança a semente, sem ele saber como ela cresce, e depois diz que ela cresce, germina, dá espiga, dá o fruto na espiga, e depois ele mete a foice. Eu não vi nada relacionado a descolar uma prata aqui, não. Descolar uma prata, eu vi que o homem tem que comer do suor do seu rosto. Isso tem na Bíblia, isso eu já encontrei. Entendeu? Agora, se tem outra coisa, o irmão me desculpe, mas eu gosto muito da palavra de Deus e do que nela consiste. E prefiro não acrescentar nada, porque se eu acrescentar, julgo-me melhor do que aquilo que já está escrito. E como pode ser isso? É uma coisa muito estranha isso, né? Considerando as coisas de perto, podemos explicar, com a ajuda do quadro seguinte, os diversos componentes da parábola. Vamos dar uma olhada nesse quadro aqui, gente? Eu gostaria que vocês dessem uma olhada no quadro. Vamos dar uma olhada no centro do quadro. Está dando para visualizar? Acho que está muito claro, não está? Se apagar fica escuro também, né, Roberto? Tem como apagar só o altar? Melhorou? O que tem também, deixa eu falar para vocês, nós estamos gravando para eu passar para vocês as gravações e pode ficar muito escuro. Eu vou explicar o quadro, depois a gente retorna para o templo claro, amém, igreja? Estava dando para acompanhar ali, eu nem perguntei, tá? Quando estava claro? Eu quero que vocês se atentem. Assim dá para ver, irmãos? Não? Então apaga, por favor, cara. Vamos dar uma olhada ali no meio. Está vendo escrito etapas ali no meio? Dá para ler isso, amém, igreja? Etapas. Dá uma olhada na primeira etapa, o que está escrito? Semeadura, no versículo 26. Amém, irmão? A segunda etapa, está escrito o quê? Crescimento, no verso 27 e 28. Amém, irmão? Depois nós temos, na terceira etapa, a colheita, no verso 29. Agora eu coloquei do lado esquerdo seu, relacionado à semente. Dá uma olhada lá do lado esquerdo de etapa, está escrito o seguinte: semente. Na primeira situação, ela é lançada na terra. Amém, irmãos? Olha o outro lado, o agricultor. Na primeira situação, ele semeia. Amém, igreja? Amém, irmãos? Olha só. Então, na primeira etapa, o agricultor está fazendo o quê? Semeando. E quanto à semente, está acontecendo o que com ela? Oi? Não. Na primeira etapa, o que está acontecendo com a semente? Lançada na terra. Ela está escrito lá, semente lançada na terra. Na primeira etapa, a semente está sendo lançada na terra. E na primeira etapa, o que está acontecendo com o homem? Olha o outro lado, o lado oposto do agricultor, lá, o agricultor, o que está embaixo dele, semeando, relacionado à primeira etapa. Na primeira etapa, essa etapa de semeadura. Quanto à semente, do lado esquerdo, ela é lançada na terra. Olha o que eu coloquei do lado esquerdo da semente, passivo. Amém, igreja? Amém, irmão? Porque passivo ela não está fazendo nada, ela é lançada na terra. Amém, irmãos? Eu preciso que vocês acompanhem isso, porque isso ali vai gerar uma compreensão muito interessante. Então olha só, na primeira etapa, quando a semente ela é lançada na terra, isso é um ato passivo, ela não está fazendo nada. Oi? Não, lado esquerdo, passivo. Quanto à semente, passivo. Quanto ao agricultor do lado direito, está ativo, porque ele semeia na primeira etapa. Então o agricultor está fazendo alguma coisa, ele está em atividade. Amém, irmãos? Então ele está em atividade. A semente não está fazendo nada, ela está sendo lançada. Amém, igreja? Na segunda etapa, é a etapa do crescimento. Quanto ao agricultor,
se levanta, dorme e acorda. Então ele está passivo, ele não está fazendo nada. Enquanto a semente do outro lado, o que acontece? É isso aí. Então ela está ativa ou passiva? Porque ela germina, cresce, produz a erva, produz a espiga, produz o trigo. Está vendo algo paulatino acontecendo? Germina, depois ela cresce, produz a erva, produz a espiga, produz o trigo na espiga. Ou seja, a semente está ativa. Em contraposição, o homem está completamente passivo, dormindo de bobeira, sem saber o que se passa. Amém ou não amém? Isso está na sua Bíblia ou não está na sua Bíblia? Se tiver alguma coisa que não está aí na Bíblia, tenha liberdade de gritar heresia, pode gritar. E diz o que? Porque aí a gente explica o que é. E se for heresia, não tem explicação. Amém, igreja? É heresia e acabou. Eu gosto de Bíblia assim, do jeito que é. Vamos para a terceira fase. A terceira fase, quanto à semente, o que está acontecendo na terceira fase? O fruto está maduro. Está maduro, ela está fazendo o quê? Nada, é passivo. Quanto ao agricultor, ele está ativo por quê? Porque ele usa a foice. Então nós temos três etapas. Na primeira etapa, semeadura. Na segunda etapa, crescimento. Na terceira etapa, colheita. Na primeira etapa, quanto à semente, ela é lançada na terra, passivo, e o homem semeia, ativo. Na segunda etapa, a semente está ativa, ela germina, cresce, produz a erva, produz a espiga, produz o trigo na espiga, e o cara está dormindo e acorda de dia e de noite. É assim que está aí na Bíblia. Ele não está fazendo nada. Na terceira etapa, fruto maduro, e ele usa a foice e colhe. Amém, igreja? Deu para a gente entender esse quadro? Amém? Então vamos prosseguir. A parábola distingue. Pode acender aí, Carlos, por favor. A parábola distingue por três etapas: a semeadura, o crescimento e a colheita. Em cada uma destas etapas, a ação se passa alternativamente, seja do lado do agricultor como do lado da semente. Enquanto a etapa da semeadura e da colheita, o primeiro é ativo e o segundo é passivo. Nós vimos que alterna. Os papéis estão invertidos na etapa central, que é a etapa do crescimento. A semente está ativa e o cara está dormindo. Mas o reino de Deus assemelha-se ao quê? Ao homem que lançou a semente. Eu não posso também tirar a semente de ideia, mas ao reino de Deus se assemelha ao quê? Então você precisa entender isso, que assemelha-se ao homem que lança a semente. Tá? Não tem como tirar a semente da parábola, senão não dá construção. Então a semente também tem um significado. Mas o reino de Deus se assemelha ao quê? Isso é muito interessante, pegar o que está escrito na Bíblia. É muito legal isso, para a gente não ficar fazendo miscelânea e salada de invenções humanas. Pegar só o que tem na Bíblia. Vamos prosseguir. É sobretudo essa etapa que a parábola se detém a descrever, enumerando até 5 fenômenos do lado da semente e sublinhando assim, por contraste, a inércia do agricultor. O esquema destaca a importância concedida ao processo de desenvolvimento da semente, enumerando de modo surpreendente em 7 fases. Eu vou voltar o quadro aqui. Olha só, acontece 7 fases com a semente. Ela é lançada na terra, ela germina, ela cresce, ela produz a erva, ela produz a espiga, produz o trigo na espiga e depois o fruto está maduro. Se a parábola, ela distingue o homem, como aquele que deve ser comparado ao reino de Deus, vamos começar a pensar sobre aquilo que está escrito, queridos. Vamos pensar isso, se o reino de Deus é como? Pensa bem comigo. Primeiro, eu falei sobre o enquadramento da parábola e o contexto. Se tem a parábola do semeador, tem 4 tipos de terrenos na parábola do semeador. Amém, igreja? E aí, a parábola
da semente que germina por si só, ela se atém a falar de um desses terrenos que se distingue na parábola do semeador, que é o terreno daquela que produziu a palavra e foi um sucesso no final. Uma gerou 30, uma gerou 60 e uma gerou 100. A parábola da semente que germina por si só, ela está falando desse terreno. Lembra que eu falei que uma parábola lança luz em cima uma da outra? Então a parábola da semente que germina por si só, ela está falando do terreno, de um dos quatro. As aves comeram na beira do caminho, a outra caiu no meio de pedregais, a outra foi sufocada por espinho, mas a outra caiu numa boa terra. Nota-se que a parábola da semente que germina por si só fala de uma boa terra. A boa terra é o quarto terreno da parábola do semeador. Amém, igreja? Estão entendendo isso? Essa inter-relação das parábolas, uma lançando luz sobre a outra? Agora deixa eu te falar um negócio. Lá na parábola do semeador, quando Jesus vai explicar a parábola, ele diz assim: a semente é a palavra. Então, se a semente é a palavra, aqui ela diz na nossa exploração que o homem lança a palavra. Quando eu disse que há investimento humano, o homem está lançando a palavra. Então o reino de Deus assemelha-se ao homem que lança a semente. O reino de Deus é como o homem que lança a palavra. Não é que lança dinheiro nenhum não, irmão. Dinheiro é outra coisa. Essa questão de dízimos e oferta é tratada em outro lugar. A Bíblia trata disso. Mas não vamos tratar aqui não, porque não é aqui que se trata disso. Amém, irmãos? Então quando o cara investe, ele está investindo o quê? Quem pode dizer? A palavra. O que ele semeia? Não é o trigo e nem dinheiro. Ele semeia a palavra. E aí olha só o que é interessante, que ele vai dormir e ele não sabe nem qual terreno que ele lança, porque ele lançou o semeador na parábola anterior, lançou em 4 terrenos, 3 era ruim e 1 era bom. Ele sabia que 3 era ruim? Não sabia, ele lançou. O reino de Deus é assim, meu irmão. Você lança a palavra em qualquer lugar, e não interessa quem. É bonito, é feio, é preto, é branco, é azul, é vermelho, tá com dinheiro, não tá, mora aqui, mora ali, tem status, não tem, foi viajar, não foi viajar, você vai lançar, não interessa para quem, meu irmão. O reino de Deus é assim. Se você não faz assim, não é reino de Deus, porque é a Bíblia que diz que o reino de Deus é assim. Amém, igreja? Se eu escolho a quem lançar a semente, eu não posso me comparar ao reino de Deus. Eu posso me comparar a qualquer coisa que parte do diabo, porque o que se passa disso é procedência maligna. Aquilo que vem de Deus é sim, sim, não, não, é sem mentira, é sem sombra de variação. Então, se diz para eu lançar em qualquer terreno, não compete a mim julgar em que terreno que eu vou lançar. Eu não posso olhar ali uma terra boa, vou lançar a semente ali, se enxerga, meu irmão, que a Bíblia diz outra coisa. Ali uma terra ruim, não vou lançar a semente, meu amigo. A Bíblia diz: lança a semente. Se a terra for boa, é problema da terra. Você não tem nada com isso, semeador. E na parábola da semente que cresce por si só, depois que ele lança a semente, o que ele está fazendo? Dormindo e acordando. Você sabe por quê? Ele não tem nada a ver com o crescimento da parábola. Ele não tem nada a ver com o crescimento da semente na vida da pessoa que acolheu. Ele não tem poder nenhum. Lembra aquilo que Paulo falou? Fulano plantou, beleza, fulano regou, mas quem deu crescimento? Deus. Então não tem ser humano nenhum que possa fazer com que a mensagem cresça no coração de alguém. Compete a ti lançar a semente, lançar a mensagem. Você libera a palavra, vai cair no terreno que for. Não compete a ti distinguir se a terra está na beira do caminho, se tem espinho, se tem pedregais ou se é boa. A ti não compete, meu irmão. Não faz acepção de pessoa. Esse direito não é a ti. O que compete ao semeador é investir a palavra. Isso se compara ao reino de Deus. Amém, igreja? Lembra que no início da fala eu disse assim: quando